Queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Sou o pastor Márcio e é sempre um privilégio receber você nesse canal. Um canal feito especial para abençoar a sua vida com muito conteúdo de forma gratuita para edificar a sua fé e trazer conhecimento da palavra. Nós estamos estudando o livro de Gênesis juntos, encontrando e enxergando a abundância divina nas páginas de Gênesis. Hoje chegamos a mais um episódio, capítulo 17 e 18. Já pega a tua Bíblia, pega a tua caneta, pega teu caderno, faz anotações. Esses dois capítulos eles são importantíssimos. Fala sobre a mudança do nome que Deus gera de Abrão para Abraão, a mudança do nome de Sarai para Sara, e fala o pacto da aliança ali que Deus estabelece com eles. E no final do capítulo 18 fala também da intercessão de Abraão sobre a cidade de Sodoma. Mas antes de a gente continuar esse vídeo, peço que você se inscreva aqui nesse canal, faça parte dessa família, aperta aqui embaixo, inscreva-se, comenta bastante, interage, dando like e compartilhando esse vídeo com mais alguém. Bom, vamos juntos à leitura, capítulo 17 do livro de Gênesis. Capítulo 17 descreve a renovação da aliança de Deus com Abraão, a mudança do seu nome e a instituição da circuncisão como uma promessa, um sinal de aliança, uma separação que Deus queria de um povo para si. Começa o capítulo dizendo assim: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e lhe disse: esta é a minha aliança com você, farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Uau, que poderoso aqui! A gente vê um Deus abundante, capaz de mudar um nome. Um nome representa uma identidade, representa um propósito, representa uma missão. Abraão já estava pequeno para o tamanho da promessa de Deus. Então Deus alarga, estende e faz isso de forma ampla no seu nome. A partir de hoje você se chama Abraão, porque eu, Deus Todo-Poderoso, tenho uma aliança contigo e te farei pai de numerosas nações. Abraão não seria pai de uma nação, seria pai de várias nações. Esse era o tamanho da promessa e da abundância de Deus na vida daquele homem. Então Deus vai lá e faz uma aliança. É a primeira vez aqui que a gente vê Deus se apresentar como eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito entre transições. Na que eu li aqui, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. A perfeição aqui não é sobre a ausência de erros, mas sobre a integridade que a presença de Deus gera em nós. Então aqui Deus aparece a Abraão aos 99 anos de idade. Isso é uma lição preciosa. Lembra que eu falei que o livro de Gênesis é um livro de padrão. Deus estabelece padrões através de Gênesis. E aqui Deus está dizendo, nos ensinando esse princípio de que não há tempo tardio para a promessa de Deus. Não importa a idade que você tenha, Deus, Ele é capaz de fazer algo novo na sua vida. 99 anos Deus está fazendo algo novo na vida de Abraão, apresentando-se como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e ordenando que Abraão ande na sua presença e seja íntegro. Então ele promete aqui a Abraão multiplicar grandemente. A abundância divina é revelada na autorrevelação de Deus como o Deus Todo-Poderoso, capaz de cumprir promessas que são extraordinárias, que vão além das nossas capacidades e das nossas limitações. Lembra que Abraão, 99 anos, Sarai, 75 anos, já estéril, já de idade avançada. Então, aos olhos humanos era algo impossível, mas Deus é um Deus de coisas extraordinárias. Então, na generosidade de Deus, aqui ele reafirma a aliança, apesar do longo tempo de espera e das falhas humanas. Deus ele faz aliança aqui. Então, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, pai de uma multidão, e promete torná-lo pai de muitas nações. Então, a abundância divina brilha aqui na expansão da promessa, que vai além de uma só nação, inclui muitas nações, e na doação de uma herança permanente. A mudança do nome reflete a generosidade de Deus, que transforma a identidade de Abraão para alinhá-lo ao seu plano grandioso.
Todas as vezes que Deus quer nos alinhar ao plano dele, quer nos incluir ao propósito dele, ele vai mexer com a nossa identidade, ele vai forjar o nosso caráter, ele vai nos moer, ele vai nos moldar. Então, se você está passando hoje por algo que você entende que é Deus te ajustando, Deus te moldando, Deus te reconfigurando, é porque existe uma promessa grande na sua direção. Só confia, só descansa e vai na fé de Deus. Deus especifica aqui nesse capítulo que Sara dará à luz a Isaac. Então Deus reafirma a sua aliança. Então Deus disse a Abraão, verso 9, é a sua responsabilidade permanente de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Esse é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Deus estabelece aqui a circuncisão, que é cortar uma parte da carne como sinal de separação. Deus está dizendo, separe para mim o povo, e o sinal de separação será a circuncisão. Mais tarde a gente vê que Paulo vem trazer a revelação que em Cristo a circuncisão não é mais na carne, a circuncisão é no coração. Nós somos um povo eleito, escolhido, nação santa do Senhor, propriedade dele. Porém, a nossa circuncisão, a nossa separação precisa acontecer no nosso coração. Então, que você tome posse disso. Deus estabelece aqui a circuncisão como um sinal de aliança a ser praticada por Abraão e seus descendentes. A abundância divina é vista na provisão de um sinal físico. Aqui é um sinal físico. Abraão, a Bíblia vai dizer que obedece imediatamente. Você vê primeiro que quando Deus fala para Abraão da promessa, a Bíblia diz que Abraão ri, Ele tem um sinal de riso, como se estivesse duvidando da promessa de Deus. Mas aí depois a Bíblia diz que Deus obedece a Deus. Deus obedece. Verso 17 diz assim, Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo, pensou, como eu aos 100 anos poderia ser pai, e como Sara aos 90 anos teria um filho. Então Abraão disse a Deus, que Ismael viva sob a sua bênção. Uau! Então aqui por um momento parece duvidar daquilo que Deus estava falando. Abraão, ele usa de argumentos dizendo assim, não tem mais lógica, não tem mais fundamento, não tem como. Quantas vezes a gente não reage assim para as coisas que Deus fala conosco? A gente diz, não tem como acontecer isso. E Abraão sorriu consigo mesmo, tendo talvez um riso de dúvida. Mas o mais fantástico é no verso 22, diz que Abraão, quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, e ele foi lá e circuncidou, removendo o prepúcio. Abraão obedece a Deus, Aqui é a obediência imediata de Abraão. Então, mesmo duvidando, ele obedeceu. Isso é um princípio que aqui é um padrão que Deus está estabelecendo, que a obediência, ela precisa acontecer independente se você está acreditando ou não. A obediência, ela não requer argumentos, a gente simplesmente precisa obedecer. E a nossa obediência, ela é a bênção do Senhor. Quanto mais a gente obedece, mais abençoado nós somos. Abraão obedece imediatamente, circuncidando a todos na sua casa, e aí a abundância divina é refletida na capacitação de Abraão de responder à ordem de Deus com fé, mesmo em uma prática que exige a confiança e sacrifício. Uau! E a gente vai para o capítulo 18, que é a promessa de um filho para Sara. Agora Deus vai lá e fala com Sara, Deus vai e visita Abraão, ali a hospitalidade de Abraão, a visita divina. Deus aparece a Abraão em Manre, verso 1 a 8, você vai ver esse trecho onde Deus aparece para Abraão. Verso 3, Abraão disse, meu Senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra dessa árvore, enquanto mando trazer água para lavar os seus pés. E uma vez que honraram seu servo e esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguir viagem. Então Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara, rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amassa e faça alguns pães. Em seguida Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e entregou ao seu servo e o preparou rapidamente. Uau! Quando tudo estava pronto, Abraão serviu. E isso é fantástico, a gente vê como Abraão recebe a Deus. Isso nos ensina também um padrão de excelência e de honra. Como nós recebemos a Deus, como entramos na presença do Senhor. Não se entra na presença de Deus de qualquer jeito, não se dá a Deus qualquer coisa que nos sobra. Não, aqui está mostrando que Abraão entregou o melhor ao Senhor,
entregou da melhor a comida que tinha na sua casa, do melhor cordeiro que tinha no seu rebanho, que entregou o melhor sacrifício a Deus. Isso é o que Deus espera de mim e de você, que a gente possa entregar o melhor. Nós precisamos aprender a receber Deus com honra e com excelência. Nós precisamos aprender a entrar na presença do Senhor entregando o nosso melhor. Quem sabe hoje seja o dia de você refazer esse caminho e entregar o melhor para Deus. E aí o capítulo termina falando da intercessão de Abraão. Abraão intercede por Sodoma pedindo que Deus poupe a cidade, começando com 50, depois vai até 10. Deus concorda em cada etapa, mostrando sua disponibilidade e a sua misericórdia. A abundância divina é revelada na paciência e na misericórdia de Deus, que está disposto a poupar uma cidade inteira por causa de poucos justos. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus abundante, um Deus que é fiel para cumprir. Nesse capítulo nós vemos também Deus falando para Sara, que ela gerará um filho. E Sara riu, Sara riu também. Então Sara sorriu. Então, verso 13, então o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu, porque disse, pode uma mulher da minha idade ter filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época, um ano que vem, e Sara terá um filho. Uau, Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, na verdade, você riu. Que coisa fantástica, né? Aqui a reação de Sara a gente vê quando Deus confronta com a verdade. Sara, ela tenta se esconder, ela tenta fugir. Essa é mais uma vez uma reação que está aqui no livro de Gênesis, mas Deus nos ensina que não pode ser assim. Quando a gente é confrontado com a verdade de Deus, com a verdade da palavra, nós precisamos ser verdadeiros, sinceros, abrir o nosso coração e mostrar para Deus onde nós precisamos de correção. E é assim onde Deus abençoa, é assim onde Deus abre a malha, é assim onde Deus pode nos fazer férteis, frutíferos. O Senhor quer te levantar como alguém frutífero, que dá muitos frutos que permanecem. Continue assim na verdade, na presença e na integridade do Senhor. Ele te abençoará e fará de você uma numerosa nação. Deus te abençoe grandemente. Espero você nos próximos episódios. Até lá.